Quando ele voltou mais tarde, o velho Santiago estava dormindo e o sol já começava a baixar no horizonte. O garoto foi buscar a velha manta da cama e colocou-a sobre os ombros do velho. Eram ombros estranhos, ainda poderosos, embora muito velhos, e o pescoço também era ainda muito forte. Não se viam tanto as rugas quando estava dormindo assim, com a cabeça descaída para a frente. A camisa havia sido remendada tantas vezes que mais se assemelhava a uma vela, e os remendos sob a ação do sol tinham se esbatido em diversos tons. A cabeça do velho era muito velha, e com os olhos fechados não havia vida no seu rosto. Tinha o jornal estendido nos joelhos, e o peso do braço impedia que a brisa da tarde o levasse. Estava descalço. Eu li O Velho e o Mar. O livro O Velho e o Mar foi escrito por Ernest Hemingway e publicado nos Estados Unidos em 1952. Conta a história de um pescador já bastante idoso, Santiago, que depois de 80 dias sem pegar peixe nenhum, decide ir mais longe da costa, em mar aberto, tentar a sorte. E aí ele acaba fisgando um peixe gigantesco de mais de 5 metros de comprimento. A partir daí, a gente acompanha a luta do Santiago contra esse peixe, contra o mar, em última instância, contra a sua própria fragilidade e solidão. Esse é um monólogo interno com muitas camadas de significado. Em uma primeira camada, nós temos justamente a história desse homem que quer manter o seu orgulho, quer mostrar para os outros pescadores que ele ainda tem o seu valor, merece o seu espaço. O Hemingway escreve que tudo nesse homem era velho, com exceção dos olhos da cor do mar. Os olhos são o acesso à interioridade desse sujeito e, nesse sentido, o seu espírito ainda está intacto. Ele quer mostrar o que ele é capaz de fazer e o quanto consegue aguentar. Mas, quando a gente desce uma camada, a gente percebe que essa não é apenas a história do Santiago, mas de todos os homens. A vida é uma sucessão de batalhas, repousar e depois se arriscar novamente. A gente aguenta muito e torce pelo melhor, mas às vezes isso não é suficiente. Nem sempre o trabalho duro é recompensado. E nós vemos isso acontecer justamente com o Santiago. Por isso que um dos personagens aqui, o menino, chora quando vê o velho, porque ele sabe que o velho merecia mais sucesso, mais conforto, mais alegria. Mas essa não é e nunca foi uma questão de merecimento. O Santiago pensa sobre tudo isso e compartilha os seus pensamentos com o leitor, a sua visão de mundo. Por exemplo, em um determinado momento, ele mata um tubarão e por um brevíssimo instante ele chega a pensar que ele é mais inteligente do que o animal, até ele admitir que, na verdade, ele não era mais esperto, ele só estava melhor armado. Então, vencer ou perder é uma questão de esforço, claro, mas também de sorte, talvez principalmente de sorte. Essa é uma história bem simples, mas muito bonita, muito potente. E além da história, a gente tem a escrita do Hemingway, que é maravilhosa, é uma escrita muito concisa, jornalística, lapidada. O Hemingway que viveu 30 anos em Cuba e ele tinha um barco chamado Pilar. Dizem que o personagem Santiago foi inspirado no capitão do Pilar, que se chamava Gregório Fuentes. Ele conheceu o Hemingway em 1928. Então, achei bem curioso pensar que talvez o Santiago tenha sido inspirado em uma pessoa real. Esse é um dos livros da vida de um grande amigo meu, uma das minhas pessoas favoritas no mundo, o Humberto, do canal Primeira Prateleira. Eu vou deixar um link para o canal do Humberto aqui no box de descrição. Vocês precisam conhecer esse canal se vocês ainda não conhecerem. E ele também tem vários projetos legais. Por exemplo, ele tem um clube de leitura de literatura brasileira contemporânea, que é bem bacana, é virtual. Então, se vocês quiserem participar de um clube de leitura aí, eu indico muito para vocês, não importa onde vocês estejam, sendo virtual, qualquer pessoa pode participar, é muito legal. E eu gravei um episódio de um podcast com o Humberto, justamente falando sobre O Velho e o Mar.
Então, se vocês quiserem saber mais sobre o livro, né, sobre as nossas impressões, procure o podcast que eu faço parte, se chama O Nome do Livro, né? É só procurar no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, seja lá qual for o aplicativo que vocês usem, né? O Nome do Livro, e aí procurem pelo episódio que a gente fala sobre o velho e o mar. O Humberto fala que essa é a história de um perdedor, e eu acho essa frase ótima, assim, eu acho uma ótima chave de leitura, então indico para vocês também escutarem esse episódio. Se vocês já leram O Velho e o Mar, me contem como é que foi, né? Eu quero conversar muito sobre esse livro com vocês. Grande beijo e até mais!